Discovery Turbo. Fora de série. Bombardeiros. A seguir, no nosso programa, os maiores bombardeiros do mundo. Vamos conhecer de perto o mais recente e moderno exterminador e voar num clássico da Segunda Guerra. Também na lista, os bombardeiros de mergulho, os torpedeiros e os jatos de ataque. E você vai saber como é jogar a maior bomba de todas. Há uma explosão enorme. A noite vira dia no Pacífico. O perito militar e escritor Tom Clancy vai descrever tudo. Dizem que os pilotos de caça fazem filmes e os de bombardeiro fazem história. Também vamos conhecer os pilotos e tripulações que levaram esses aviões ao inferno e voltaram. A artilharia antiaérea era horrível, simplesmente terrível. O fato de eu estar aqui é pura sorte. Voar naquela velocidade e altura, vendo tudo passar, é o que todo mundo quer fazer. Os maiores bombardeiros do mundo estão abastecidos, bem municiados e vêm na sua direção. Vamos começar com o número 10. Feio, completamente obsoleto, mas surpreendentemente eficiente. O bombardeiro torpedeiro da Marinha Real Britânica, Fairey Swordfish. O Fairey Swordfish é uma anomalia. Não tinha o direito de estar na Segunda Guerra. Tudo nele remonta a 1918. Não é o avião mais bonito do mundo, mas é muito bom pilotá-lo. É preciso olhá-lo com amor, porque era um tremendo avião de se pilotar numa época em que não deveria estar voando. Os almirantes o chamavam de Swordfish, mas os tripulantes o chamavam de saco de cordas, por causa dos inúmeros fios que seguravam as asas. Ele voou pela primeira vez em 1935 e era um eficiente destruidor de navios porque despejava torpedos de grande potência e depois buscava proteção. Levava um piloto, um observador e um artilheiro e entrou para a história em 1940, quando atacou a frota italiana no porto de Taranto. Sob a proteção das trevas, ele atacou o porto de Taranto e causou um estrago enorme na frota inimiga. Foi um bom exemplo do que ele podia fazer. Usando óculos especiais e capacete, nosso programa foi conhecer um raro e ainda confiável Swordfish. É ótimo pilotar esse avião, quase nem é necessário usar as mãos. Mais lento que os aviões caça e levando um único torpedo, o Swordfish atingia a velocidade máxima de 225 km por hora. Mas foi projetado para ser estável, o que o tornava perfeito para lançar torpedos. Ele foi um bombardeiro torpedeiro muito bom porque era lento e firme como uma rocha. Podia posicioná-lo onde quisesse e lançar um torpedo sabendo que iria ser lançado direito. Sua decolagem e pouso lentos o tornavam ideal para operar a partir de porta-aviões pequenos. Mas com uma envergadura de 14 metros, devia ser complicado acomodá-lo a bordo. A solução? Recolher as asas após o voo e reposicioná-las para voar. Fica na mesma posição ao dobrar as asas. Não sei como fizeram isso, mas é uma engenharia incrível. Travas de aço ultra fortes mantêm as asas onde devem ficar durante o voo. O melhor momento do Swordfish foi, sem dúvida, durante a caçada e destruição do Bismarck. Em 1941, após decolar do porta-aviões Ark Royal, um Swordfish acertou um torpedo no leme do Bismarck. Mas por que os artilheiros antiaéreos da bela nave não conseguiram derrubar o lento Swordfish dos céus? Ele sobreviveu porque o equipamento bélico do Bismarck não esperava que nada que voasse assim tão devagar se envolvesse em combate e errava o alvo atirando à frente desses aviões. E assim, um deles sobreviveu e lançou o torpedo que acertou o leme do Bismarck. A Marinha Real fechou o cerco, se aproximou e destruiu o Bismarck.
Mas em meados da Segunda Guerra, o venerável, porém vulnerável Swordfish foi descartado como torpedeiro porque estava sendo massacrado pelos caças inimigos. Embora fosse perigoso, se aproximavam e eram abatidos pela Brigada Ligeira. O seu forte era lançar torpedos. O problema é que, após lançar o torpedo, provavelmente seria abatido. Era lento demais. Há um velho ditado na Força Aérea: velocidade é vida, e ele não tinha velocidade. A tripulação não tinha blindagem. Se você matasse o piloto, já era. Era uma tecnologia inferior a 60 anos, mas o fato de ser usado em combate mostra a qualidade e a coragem das tripulações britânicas que decolavam dos porta-aviões. Ele teve seus momentos de glória, mas o Swordfish logo se tornou um anacronismo voador. É por isso que esse notável biplano ocupa a 10ª posição entre os bombardeiros fora de série. Ainda temos mais 9 aeronaves incríveis a caminho, inclusive o bombardeiro nuclear que estrelou o filme de James Bond 007 contra a chantagem atômica. O Swordfish ficou com o 10º lugar na nossa busca pelos maiores bombardeiros. Na 9ª posição, um símbolo aterrorizante do poder nazista, o bombardeiro de mergulho Ju-87 Stuka. O Stuka exibia a eficiência teutônica tanto ao lançar bombas quanto no terror causado às pessoas que atacava. Nenhuma aeronave era como ele, ainda bem. O Stuka parece um avião perverso, como uma águia raivosa mergulhando. É um insulto à aerodinâmica, mas é um belo avião. É muito bom pilotar e gosto muito de ter um. O Stuka, que levava um piloto e um artilheiro de ré, foi a primeira aeronave projetada especificamente para bombardeiros de mergulho. Quando as tropas alemãs invadiram a Polônia, a Holanda e a França, o Stuka estava lá, abrindo caminho para as tropas terrestres, atacando alvos específicos como pontes, tanques, tropas e bunkers. A tática para a coordenação ar-solo foi uma novidade muito eficiente durante a Segunda Guerra. Usavam as armas combinadas. Os pilotos foram essenciais no aperfeiçoamento dessas técnicas. O bombardeiro de mergulho Stuka foi uma forma muito precisa de artilharia aérea. Ao mergulhar sobre o alvo no nível baixo, os pilotos podiam soltar as bombas com precisão a uma curta distância do alvo. Não sei de nenhuma aeronave mais adequada a ocupar um lugar na história que o Stuka. Do ponto de vista operacional, era um bombardeiro muito eficiente e preciso. Ele mirava no alvo e soltava a bomba com máxima precisão. Mitch Salmons possui e pilota essa réplica do bombardeiro Stuka. Ele podia descer quase na vertical para atingir o alvo. Outros bombardeiros não eram tão precisos. Com uma bomba sem sistema de orientação, o bombardeio em mergulho é a melhor alternativa. Quanto mais vertical mergulhar, mais chance de sucesso. Os freios limitadores de velocidade eram essenciais para reduzir o bombardeiro, tornando-o preciso e estável no mergulho. Era um desses aviões que podia mergulhar verticalmente sem acelerar. O Stuka foi também o primeiro bombardeiro a usar ativamente uma forma aterrorizante de guerra psicológica. Como se não bastasse, usando aquele humor alemão, eles acrescentaram uma sirene que fazia um barulho estridente ao investir. Os soldados abaixavam a cabeça e se encolhiam por causa do barulho, pois sabiam que logo viriam as bombas. Os engenheiros alemães perceberam que, num ataque quase vertical, o Stuka podia, em teoria, destruir a própria hélice com a bomba. Então arrumaram uma solução, um suporte especial para bombas. Esse suporte também era um avanço em design, pois era móvel. A bomba pesava mais de 200 quilos. O suporte da bomba baixava e a liberava aqui, fora do alcance da hélice. Após lançar a bomba, o Stuka se deslocava verticalmente, impondo 5 ou 6 vezes a força da gravidade sobre o piloto. Isso causava nos pilotos uma vertigem temporária. Mas ele foi projetado para sair do mergulho automaticamente.
O piloto automático assumia e garantia que o avião saísse do mergulho a uns 420 metros. Obviamente, o piloto se recuperava e reassumia os controles, desativando o piloto automático. O Stuka, uma formidável arma de ataque na Europa, levou uma sova terrível durante a Batalha da Grã-Bretanha contra os caças da Força Aérea Real. As limitações do avião se tornaram muito evidentes. Era uma boa plataforma de bombardeio, mas não podia se defender de outros aviões. Quando os nazistas tinham total superioridade aérea, os Stukas operavam impunemente. Ao perder a superioridade, viram-se em apuros. Para a Força Aérea Real, perseguir um Stuka era como chutar um filhote de foca. Após ser removido dos céus da Grã-Bretanha, o Stuka foi reequipado com canhões de grande calibre e redirecionado para a frente russa com um novo papel. O Stuka se tornou um destruidor de tanques por excelência. Podia abrir um tanque como se fosse uma lata. Mas contra os tanques russos, o Stuka ainda era completamente inútil sem uma proteção contra os caças. O Ju-87 Stuka fica na 9ª posição. Temos que reconhecer, esse bombardeiro era simplesmente terrível. O número 8 da nossa lista é o notável bombardeiro pesado italiano da Primeira Guerra, o Caproni C-36. O Caproni é um exemplo de bombardeio estratégico, provavelmente o primeiro e mais eficiente de sua classe. Não era bonito, nem gracioso, mas era funcional. Parece tão grosseiro e incomum, mas era uma tecnologia avançada para a época. Estamos em 1915, 12 anos após o primeiro voo dos irmãos Wright, e o Caproni decola da Itália, sobrevoa os Alpes e atinge alvos austríacos. Com uma envergadura de 23 metros, podia levar 770 quilos de bombas numa viagem de ida e volta de 640 quilômetros. Historicamente significativo, esse bombardeiro de primeira geração era uma nova arma e atiçou a imaginação dos pensadores militares. Os aviões enormes exerceram uma grande influência sobre os bombardeios. Ninguém construía aviões assim tão grandes para levar bombas. A Itália foi a primeira que fez isso e com sucesso. O Caproni teve sucesso porque podia levar 1 tonelada de bombas. E, de um modo geral, causou muito estrago. Era um avião eficiente. Eles fizeram a mais bem-sucedida campanha aérea estratégica da Primeira Guerra, mas é amplamente desconhecido. O que também se desconhece é que pilotos americanos conduziram o bombardeiro Caproni. Eles tinham ligação com a Força Aérea Italiana e pilotaram o CA-36 em missões estratégicas. Isso originou a tradição americana de bombardeio estratégico. Embora o Caproni pareça frágil e quase incapaz de voar, ele levava uma tripulação de combate com 4 homens. Não havia voo confortável para esses homens. Atravessar os Alpes no inverno, cabines expostas. Absolutamente incrível. Não há nada de bom a dizer sobre o conforto, a não ser quando pousava no solo. Os aviões eram presos por arame e recobertos com tecido. O diferencial desse avião é o tipo de coragem que exigia para entrar num deles, sem a proteção que os pilotos de hoje têm. Embora o Caproni pareça anacrônico e até peculiar, era um avião bem projetado. A Força Aérea Italiana gostava desse bombardeiro, mantendo-o em serviço até 1929. Nos despedimos do Caproni, que fica com a 8ª posição da lista. Ele teve um impacto enorme sobre todo o conceito de combate aéreo, mas sua cabine aberta e as longas missões foram terríveis para as tripulações. O 7º bombardeiro da nossa lista tem o estilo de um carro esporte italiano, a abordagem eficiente da engenharia alemã e a ousadia dos britânicos. Não é nenhuma surpresa, porque esse bombardeiro foi uma coprodução britânica, italiana e alemã de 1979. O bombardeiro Panavia Tornado, que voa abaixo em alta velocidade. O legal do Tornado é que ele vai buscar qualquer coisa, desde bunkers profundos a muitos quilômetros de distância a tropas localizadas. Pilotei o Tornado nos anos 80 e era um avião fenomenal. Projetado como um avião polivalente, o Tornado é um caça, interceptador e bombardeiro de 2 lugares e motor duplo, tudo numa coisa só. Armado com canhões de 27 mm, o Tornado também pode levar 8.000 quilos de bombas.
Era um avião muito capaz em termos do armamento que levava e da precisão de lançamento das bombas que havia na aeronave. Um avião muito eficiente. O programa falou com o tenente de voo da Força Aérea Real, o piloto Jim Beck, para descobrir o que faz o Tornado GR-4 um avião tão especial. A asa está enflechada em 25 graus. Pode ser enflechada para trás até perto da cauda, num ângulo de 67 graus. E à medida que acelera, reposicionamos para se tornar supersônico. Para frente ao decolar e pousar e para trás em alta velocidade, a asa móvel torna versátil o Tornado. Mas isso tudo tem um preço. Você não obtém algo por nada. Um avião com esse tipo de asa vai ser mais pesado que outro avião projetado para ter uma configuração fixa. Mas esse peso extra das asas não é um problema para o Tornado, pois ele adora arrasar em combate. Perto dos pilotos ficam os motores. O Tornado GR-4 é um avião muito possante. Ele sozinho pesa 14 toneladas. Pode decolar com 28,5, incluindo o combustível. Ou seja, o Tornado pode levar o dobro do seu peso vazio. E com os pós-combustores, é capaz de atingir 2 vezes a velocidade do som. Usando o radar de segmento de terreno, o Tornado foi projetado para voar livremente a velocidade alucinante de 1.100 km por hora, ao nível do topo das árvores. Aqui embaixo há 2 radares. Um deles mapeia o solo e o outro é um radar de segmento de terreno. Ele observa o exterior, analisa o terreno, ou seja, voa sozinho. Normalmente voamos à noite, nas nuvens, a 60 metros, e as mãos do piloto na carlinga. O avião cumpre missão para você a 30 metros, 1.100 km por hora, seguindo o terreno à noite sob qualquer tempo. Precisa confiar nele. Como o bombardeiro Tornado se comporta como um avião caça, ele apresenta um novo problema que os pilotos de bombardeiro tradicionais raramente enfrentavam: a força G. Então, pilotos como Jim Beck usam um acessório sempre na moda: o uniforme especial. Parece um tubo de pasta de dentes, apertando você desde baixo, empurrando o sangue perna acima até a barriga. A partir daí, o sangue se direciona para a cabeça, que é onde ele deve ficar. Em 1991, o Tornado participou de algumas das mais perigosas missões da Operação Tempestade no deserto, se especializando em atingir os campos de aviação iraquianos. A Força Aérea Iraquiana tinha campos de aviação enormes que eram difíceis de neutralizar e o Tornado conseguia fazer isso. Na primeira semana, perdemos 5 Tornados para o fogo antiaéreo. Não por causa da precisão dos tiros, mas porque voavam baixo. Bastava abrir fogo. Jim Beck era só uma criança durante a Primeira Guerra do Golfo, mas estava sobre Bagdá na noite do último show de luzes aéreo em 2003. Sua tarefa era neutralizar os locais dos mísseis terra-ar iraquianos. Eu enfrentava sistemas de radares projetados para bater outras aeronaves. Vimos 700 mísseis Cruise e 1 minuto depois disparei meus foguetes de uma distância de 32 quilômetros. Foi um grande momento na minha vida. Apesar de bem-sucedido e eficiente, o Tornado não sabe direito o que quer ser: um bombardeiro ou um caça. Depende de como o piloto se sente na ocasião. Pode acionar um botão e virar um caça se quiser. E faz isso em 1 minuto, se for preciso. Mas foi projetado para ser um bombardeiro de ataque. Todos os aviões, inclusive o Panavia Tornado, sofrem quando tem mais de uma função. E nesse caso ele tem 4 ou 5 funções. Se realmente quisesse ter um caça superior, excluiria algumas das outras funções e o adaptaria para isso. Na minha opinião, é melhor como bombardeiro. Como interceptador é eficiente. Como caça, não. Como bombardeiro é um bom avião. Os pilotos de caça vão me matar por isso. Voando baixo, ligeiro e exposto, o Tornado é pau para toda obra, mas não domina nenhuma. O ultra versátil Panavia Tornado fica na 7ª posição. O número 6 da nossa lista especial, o bombardeiro nuclear britânico e astro do filme 007 contra a chantagem atômica de James Bond, o Avro Vulcan. O Avro Vulcan é uma beleza escultural estonteante. Você olha para o avião e pensa: minha nossa, que avião lindo. Ele é um avião maravilhoso para exibições em shows aéreos e coisas assim. É tremendo.
O Vulcan triangular, ou asa delta, surgiu da necessidade da Força Aérea Real de um bombardeiro de ataque nuclear que voasse longe, ir e voltar a Moscou. Ele exibiu suas linhas brancas e modernas pela primeira vez e se tornou operacional em 1960. Podia levar 10 mil quilos de bombas nucleares ou convencionais. Isso equivale a 12 carros médios. O Avro Vulcan foi um fenômeno na época. Temos um triângulo enorme que operava a 18 mil metros e era um invasor nuclear ameaçando a União Soviética. Ele foi projetado para fazer isso, e muito bem. Muito bem. O Vulcan funciona à base de 4 motores a jato Olympus, que geram um total de 36 mil quilos de empuxo e uma velocidade máxima de aproximadamente 0,95 Mach, ou 1.000 km por hora. E o Vulcan, ou Triângulo de Lata, também tinha a fama de ter as ágeis características voadoras de um caça, não de um bombardeiro. O avião é bem manobrável e, com certeza, no seu apogeu, os caças da época não podiam superá-lo em altura. A configuração da asa em triângulo era sua característica mais distinta. Mas não era só para exibição. O Vulcan é uma aeronave atraente tanto esteticamente quanto do ponto de vista lógico da engenharia. A espessura da asa permite abrigar muitas coisas ali dentro. Há bastante espaço para a tripulação, compartimentos de bombas e por aí vai. Ele tem características muito peculiares. Por exemplo, você pode pilotá-lo até um ângulo de ataque extremamente alto e ainda assim vai voar reto e nivelado se conseguir mantê-lo assim. Assim como a moda se altera com o tempo, o Vulcan também. E ele recebeu um novo papel e uma nova pintura após a melhora na tecnologia dos mísseis soviéticos, tornando os bombardeiros vulneráveis em altitude. Ou ele se adaptava ou já era. O Vulcan agora era um bombardeiro camuflado de ataque a baixa altura. No último minuto, a 150 metros, você abria as portas, apertava o botão e liberava as bombas que saíam em sequência. E dava para sentir a explosão da bomba ao passar perto, então não era uma boa ideia voar muito baixo. Na Força Aérea Real, em 1982, o Vulcan voltou à carga e provou o combate pela primeira e única vez na Guerra das Malvinas. Obviamente, mandar o Vulcan era um recado bem persuasivo, porque embora fosse usado para lançar uma bomba na pista de pouso de Port Stanley, foi uma mensagem clara de que a Argentina estava ao alcance. Acabou sendo uma longa viagem de mais de 12 mil quilômetros, que na época foi o mais longo ataque à bomba já tentado. Pilotar o Vulcan em combate era muito estressante para a tripulação. Mas como muitas coisas britânicas, o Vulcan tinha um sistema de classe, o que numa emergência significava que só os pilotos sobreviveriam. Era uma aeronave que segregava. Os 2 pilotos possuíam assentos com ejetores. Os 3 membros da retaguarda se sentavam atrás num buraco negro. Não podiam ver lá fora, estavam virados para a traseira e não estavam em assentos ejetores. Se houvesse um problema grave a baixa altitude, e de fato houve várias situações assim, a tripulação, sem dúvida alguma, morreria. O Vulcan, apesar de tudo, fica na 6ª posição por não haver assentos ejetores suficientes. E como se isso não bastasse, o bombardeiro encerrou sua carreira voadora como avião-tanque. Vimos 5 aeronaves excelentes, mas ainda faltam mais 5 antes de descobrirmos qual é o bombardeiro mais fora de série. A seguir, na 5ª posição, está uma aeronave que sempre impressiona por causa do seu tamanho e potência brutal. O gigante da Guerra Fria russa, o bombardeiro nuclear Tu-95 Bear. Com certeza é muito bonito. Os projetistas de aviões russos sempre observaram a estética, faziam belos aviões. Aparência incomum, asas enflechadas, turbohélices, muito veloz, de longo alcance e voava alto. Ele é sem dúvida um dos grandes ícones da Guerra Fria. Construído pelo Tupolev Design Bureau, o Bear foi o símbolo máximo do poder soviético. Suas enormes asas enflechadas de 51 metros são impressionantes. Sua característica mais incrível eram os 4 motores turbohélices que giravam 8 hélices contrarrotativas, dando a esse incrível bombardeiro eficiência e autonomia. A hélice contrarrotativa consiste de 2 hélices, praticamente uma na frente da outra, uma girando para um lado e a outra para o outro.
É mecanicamente complexo e muitos projetos anteriores de hélice contra-rotativa falharam por isso, mas os russos acertaram. O possante Bear será lembrado como um jogador vital nos jogos de gato e rato da Guerra Fria, constantemente investigando o espaço aéreo europeu e norte-americano atrás de fraquezas. Tinha uma tremenda capacidade e, de fato, nos assustava. Costumavam circundar no North Cape e eram interceptados pelos caças britânicos. Com certeza, no auge da Guerra Fria, foi um adversário formidável. Muitos bombardeiros da Guerra Fria foram marginalizados pelos mísseis nucleares balísticos intercontinentais. Mas o Bear, uma criatura adaptável, capaz de erguer 20 toneladas de armamento, foi encarregado de destruir os porta-aviões da Marinha Americana com mísseis de longo alcance. Os Tu-95 eram realmente perigosos quando levavam mísseis e se tornavam aeronaves destruidoras de porta-aviões. Era difícil nos defendermos deles e eram uma grande ameaça. As hélices contra-rotativas do Bear podem ter ajudado quanto à autonomia e resistência, mas quanto ao barulho... Se os pilotos de caça da Guerra Fria viram algum avião russo bem de perto, provavelmente foi um Bear. Mesmo através do domo, sob a carlinga, com o barulho do próprio avião, eles podiam ouvir aquelas hélices contra-rotativas a uma longa distância. Quando chegavam bem perto, eram ensurdecedores. Tão barulhentos que os americanos conseguiam ouvir o bombardeiro através dos equipamentos de escuta subaquática usados para rastrear os submarinos soviéticos. Sempre adorei o Bear. O engraçado é que a Marinha conseguia rastreá-lo através do SOSUS, o sistema sonar de vigilância que usavam. O Oceano Atlântico possuía escutas para rastrear os submarinos russos. Também conseguiam rastrear o Bear, por causa do som de frequência única emitido pelas grandes hélices contra-rotativas. Aquilo me deixava louco. O inimitável Tu-95 Bear fica na 5ª posição, porque para um bombardeiro é meio embaraçoso poder ser caçado como o Outubro Vermelho. Nosso 4º bombardeiro fora de série é o até agora invencível superastro stealth americano, o bombardeiro B-2 Spirit. O B-2 é um exemplo notável do que os americanos podem fazer. É tecnologicamente brilhante e extremamente caro. Com o B-2, a discussão não é quantas aeronaves precisamos para destruir esse alvo, mas quantos alvos podemos destruir com essa aeronave. Podemos dar a volta ao mundo, lançar bombas e voltar para casa. Podemos fazer isso rapidamente, com eficiência e sem sermos notados. É o armamento mais incrivelmente poderoso que já foi construído. É uma fera extraordinária. O bombardeiro stealth estreou em combate em 1999, quando atingiu o alvo sérvio durante a Guerra do Kosovo. E o B-2 continuou em ação no Golfo e no Afeganistão, estabelecendo recordes nesse processo. A mais longa missão de combate da história da aviação foi cumprida por um B-2 que voou da base aérea de Whiteman 44 horas. Eles voaram daqui até o Afeganistão e deram início à guerra. É isso que fazemos, chegamos primeiro. Muitos aspectos desse bombardeiro apavorante ainda são ultra-secretos. Sua velocidade máxima é subsônica, 900 km por hora a 11 mil metros, e pode levar 23 mil quilos de bombas. Podemos levar nesse avião 80 bombas JDAM de 220 quilos guiadas por satélite. Todas têm uma antena na cauda. Com um bombardeiro B-2, posso aniquilar 80 alvos. Mas o principal é a capacidade única desse bombardeiro de permanecer invisível ante a defesa aérea inimiga. O B-2 usa curvas complexas e mutantes para obter invisibilidade perante o radar, desviando os sinais sem devolvê-los ao inimigo. O bombardeiro stealth também é recoberto com um material que absorve os sinais do radar inimigo. Camadas diferentes fazem coisas diferentes. Algumas camadas absorvem a energia do radar, outras refletem. O singular B-2, com seus 52 metros de envergadura, é o que chamamos de asa voadora, porque não tem uma cauda como as aeronaves tradicionais. Nenhuma cauda. Quantos aviões você vê sem cauda? Isso exige muitas funções computadorizadas, bem como funções de controle de voo. Mas agora a tecnologia permite que isso aconteça.
Sem o sistema computadorizado de estabilidade, o bombardeiro B-2 ficaria totalmente fora de controle. Ele depende dos computadores para sua estabilidade. Espero que tenha um bom sistema de computadores e que não falhe, porque se isso acontecer, o avião cai. O desenho da asa do B-2 gera muita sustentação. Por isso, o piloto precisa prestar uma atenção especial ao pousar. O B-2 é diferente da maioria dos aviões. Há muita sustentação, muita mesmo. Você deve voar baixo e segurar o máximo que pode, até não dar mais, até quase bater no solo. Basta tocar no manche e ele pousa. É um bom avião. Se tiver habilidade, ele vai flutuar na pista. É isso que faz. Ir para a guerra num bombardeiro stealth pode ser um dos meios mais seguros de atacar o inimigo. É bom saber que estamos invisíveis e que não seremos acertados. Minha família gosta disso, eu também. Me sinto seguro. O B-2 foi projetado para missões de ataque nuclear contra a União Soviética. Com o fim da Guerra Fria e profundos cortes no orçamento, só 21 desses ultracaros bombardeiros foram construídos. Cada B-2 vem com uma etiqueta que se aproxima de 1,2 bilhões de dólares. Ninguém compraria ou construiria um B-2 atualmente. E com certeza, se já não estivesse em produção, ninguém continuaria a financiá-lo. O B-2 foi projetado para manter nosso país livre e seguro e dificultar a vida dos nossos inimigos. Quanto vale isso? Vale muito. Ele pode difundir o poder através do mundo. Esse é o papel dele. Ataque e poder global. Por causa do preço de bilhões de dólares, a baixa produção e a uma curta história de combate, o B-2 aparece em quarto lugar na nossa lista de bombardeiros. Na terceira posição, temos o Comando de Bombardeiros da Força Aérea Real durante a Segunda Guerra, o Avro Lancaster. Se o povo britânico lembra de dois aviões da guerra, eles são o Spitfire e o Lancaster. O Lancaster encarava paradas duras. Era uma aeronave fantástica. Era o melhor bombardeiro da guerra. Tinha uma enorme carga de bombas. Acabava com o seu dia. O Lancaster deve ser um dos maiores bombardeiros que há, se não o maior de todos. Ele entrou em combate em 1942 e o Lancaster de 4 motores era o rei dos ataques noturnos na Alemanha. Tinha uma tripulação de 7 homens e podia levar uma carga mais pesada que qualquer outro bombardeiro em ação na Europa. Um compartimento de bombas enorme, de grande capacidade. Nenhum outro avião da Segunda Guerra levava uma bomba pesando quase 10 toneladas. Mas o Lancaster fazia isso. Os ataques do Lancaster em 1942, uma das mais audaciosas missões de bombardeiro da história. O alvo? As represas alemãs no Ruhr. Ele levava uma bomba de 4.000 quilos que deslizava sobre a água antes de explodir contra a represa. O ataque contra as represas custou a vida de algumas das melhores tripulações desse bombardeiro. Era uma missão muito cara, mas atingiu seus objetivos e causou um grande estrago na economia de guerra alemã. A habilidade desse avião para levar tantas bombas devia-se em grande parte aos 4 motores Rolls-Royce Merlin. No total, seus motores podiam produzir 7.000 HPs. A maioria das pessoas já deve ter ouvido um B-51 Mustang em pleno voo. O som do Lancaster equivale a 4 deles. É uma espécie de rosnado educado. O que importa é fazer esses Merlins voarem. Os controles são muito bem harmonizados, é bem pesado em baixa velocidade. Mas em alta velocidade, em velocidade de cruzeiro, os controles são precisos e, em geral, ele se comporta muito bem. É um ótimo avião. O Lank levava uma tripulação de 7 homens nas perigosas missões sobre a Alemanha. O artilheiro de ré, ou Charlie, era o primeiro a ser atingido durante o ataque noturno de um caça. O mais importante era evitar um conflito com o avião inimigo. Era se afastar deles, porque tinham armas mais possantes que as nossas. A primeira vez que vi um avião inimigo se aproximando em perseguição, avisamos o piloto e ele adotou uma ação evasiva. Mas fugir dos caças inimigos nem sempre era uma opção para o Lancaster. Ele tinha uma fraqueza que era muito explorada pelos caças alemães. Não tinha a torre de tiro da barriga. O Lancaster não podia se defender. Quando os alemães o atacavam, sempre vinham por baixo.
O índice de baixas desse bombardeiro da RAF era superior a 50%, tornando improvável a chance de sobreviver a uma série de 30 missões. Se contarmos todas as tripulações que voaram com o comando de bombardeiros, teremos cerca de 120 mil homens, 55 mil mortos. Após uma série de 30 missões de combate, a guerra terminava para a maioria desses homens. Mas alguns, como Alfred Huberman, quis mais. Foi voluntário para uma segunda rodada. A adrenalina de estar ali com a tripulação entrava no seu sistema. Quando olho para ele, sinto saudades. São 60 anos, mas ainda é uma grande experiência estar ao lado dele. É muito nostálgico. O Lancaster ocupa honrosamente o terceiro lugar por causa de uma fraqueza fatal, a ausência de uma torre de barriga, algo que o próximo bombardeiro da nossa lista teve desde o início. Em segundo lugar, na lista de grandes bombardeiros, está um dos mais conhecidos aviões da Segunda Guerra, o B-17, a Fortaleza Voadora. O B-17 era o Cadillac dos bombardeiros. Muito bonito, absolutamente lindo. Adoro esse avião porque, apesar dos estragos sofridos, ainda conseguia retornar. Com 10 homens, o B-17, a Fortaleza Voadora, serviu em todas as zonas de combate da Segunda Guerra. Porém, é mais conhecido pelo bombardeio estratégico diurno dos alvos industriais alemães. Voando a 270 km por hora, sua carga máxima de bombas de curto alcance era de 8.000 kg de ferro ou bombas convencionais. A filosofia da Força Aérea Americana era que seus bombardeiros deveriam abrir caminho até o alvo, e para isso precisavam estar bem armados. A mídia apelidou o bombardeiro de Fortaleza Voadora por causa das 13 metralhadoras calibre 50. Assim que via um avião alemão, tentava pô-lo na mira. E quando conseguia, só precisava apertar o gatilho. Vinha um daqui, outro dali. Aí vem ele, pegue-o, pegue-o. 60 anos atrás, o piloto Ken Hodnett e o artilheiro Bud Porter voaram com o B-17 em combate. Sem os caças alemães e a artilharia antiaérea, o programa os levou num voo até o passado no Liberty Bell. Não é lindo? Com certeza. Assumir os controles? Positivo. Então prepare-se para virar à esquerda. É difícil manobrar isto. A robustez do B-17 era lendária. Perder um motor ou um pedaço da asa não o derrubava do céu. Um projétil atravessou a nossa asa esquerda entre o primeiro e o segundo motor e fez um buraco imenso entre eles. E nós perdemos óleo. Nunca senti tanta vibração na minha vida. Mas o B-17 trouxe de volta muitos homens, apesar dos buracos e da falta de estabilizadores verticais. Vários retornaram pilotados pelos artilheiros após o piloto, o copiloto e, às vezes, o navegador, que ficavam expostos na frente, serem atingidos. É um tremendo avião. Por que o B-17, apesar dos estragos, conseguia retornar? O B-17 era resistente porque tinha metal extra. Lembrava a filosofia do Buick 1953, grande e pesado. Só confirma o que eu sempre disse, é o melhor avião já construído. Está perfeito. Eu me sinto como se tivesse 21 anos de novo, sério. O B-17 lançou 500 mil toneladas de bombas sobre alvos europeus em ataques diurnos, mas pagou um preço por isso. Quase 5 mil B-17s foram abatidos, com a perda de 47 mil tripulantes. Assim, o B-17 fica na segunda posição entre os melhores bombardeiros. Ele não conseguiria fazer jus ao apelido de Fortaleza Voadora sem a ajuda do caça Interceptor. Mas para Ken e Bud, pilotar o B-17 ainda continua a ser a maior experiência. É um ótimo avião. A Boeing construiu um super avião e isso é muito bom. Foi a maior emoção que tive desde a Segunda Guerra.
A seguir, em primeiro lugar, o melhor bombardeiro de todos. Eis uma dica. A maioria dos pilotos que voa nele hoje nem era nascido quando ele entrou em serviço. Na primeira posição entre os maiores bombardeiros, o peso pesado aéreo indiscutível e campeão do mundo. O B-52 Stratofortress. Projetado para levar o juízo final nuclear numa viagem sem volta para a União Soviética, esse bombardeiro continua a encarar o desafio no Golfo e no Afeganistão. O B-52 não é exatamente um belo avião, mas executa o serviço. Não fazemos muitos filmes, mas fazemos a história. Netos das primeiras tripulações de voo agora estão pilotando os aviões em missões operacionais. Talvez ouça alguém se referir a ele como Buff. Na nossa comunidade, a sigla em inglês quer dizer sujeito grande, feio e gordo. É um ótimo avião e não me imagino pilotando outra coisa. É, de fato, um sujeito grande, feio e gordo. Ele voou pela primeira vez em 1952 e tem sido um batalhador desde então. Bombardeou o Vietnã do Norte, esmagou as unidades da Guarda Nacional Iraquiana nas duas guerras do Golfo, lançou mísseis Cruise contra alvos sérvios e lançou bombas contra bunkers da Al-Qaeda no Afeganistão. Nosso programa obteve detalhes do piloto de combate do B-52, Brandon Parker. Estamos prontos. Pode ouvir alguns clichês quando falamos sobre o B-52. Artilharia voadora pode ser um deles. Se pensar bem, levamos muitas bombas e podemos orbitar e dar apoio às forças terrestres de coalizão durante um longo tempo. Isso nos favorece demais. Nos anos 60, antes de a maioria dos atuais pilotos de B-52 nascer, ele foi o neutralizador nuclear de plantão durante a Guerra Fria. Era um tremendo repressor. A União Soviética não conseguia lidar com ele. Nikita Khrushchev, após a crise dos mísseis em Cuba, em suas decisões, sempre frisava que havia B-52 patrulhando suas fronteiras com armas nucleares, prontos para invadir a qualquer momento. Ele ponderava sobre isso e recuava. O B-52 pode levar 31 mil quilos e meio de diversas armas, inclusive bombas nucleares e convencionais. Em termos de peso, isso equivale a 40 carros médios. Suas asas imensamente fortes, além de levar as bombas, estão cheias de combustível, o que permite seu enorme raio de ação. Quando o peso aumenta, a ponta das asas se aproxima do solo. Por isso é importante termos esse dispositivo, uma vez que levamos muito combustível nas asas. Ao pousarmos, dependendo do peso bruto, ele toca o solo e entra em ação, dando estabilidade às asas. A chave do sucesso e da longevidade do B-52 se deve ao seu design. Tem uma estrutura maravilhosa, é quase indestrutível. É tão grande que dá para levar todo tipo de coisa ali. Se a aviônica ficar ultrapassada, você tira e põe um novo conjunto. Que tal deixar os motores mais potentes? Remova e ponha novos. São motores cambiáveis, é fácil. Esse avião foi projetado para aguentar 20 mil horas de voo. Os projetistas e os construtores fizeram um ótimo trabalho. Uma Mercedes dura muito se cuidar bem dela, assim como o B-52. Do bombardeio intensivo ao de precisão, o B-52 agora executa missões para as quais jamais foi projetado. Ele foi desenvolvido para lançar bombas nucleares e foi o astro de Doutor Fantástico, um filme clássico anti-guerra de Stanley Kubrick. Pessoal, é isso aí. Um combate nuclear contra os russos. Alguns pilotos de B-52, como Walter Boyne, viram como é lançar uma bomba atômica durante os testes. Há uma explosão monstruosa. A noite vira dia no Pacífico. Mais claro que o dia. Nem dá para imaginar. Não acontece só um pouco à frente ou atrás de você. Afeta tudo. É como se a noite tivesse sido destruída. É inacreditável. Havia um antigo navegador a bordo, Blake White, que disse: cada chefe de Estado devia ver isso. E é verdade. Nos testes você percebe com o que está brincando. O
O B-52 é o maior bombardeiro de todos. E o seu maior feito foi, sem dúvida, não lançar uma bomba nuclear movido pela raiva. Qualquer arma é um dinheiro bem gasto desde que nunca precise usá-la. No caso dos B-52, jamais precisaram lançar bombas nucleares contra ninguém. E foi assim que vencemos a Guerra Fria. Se considerarmos tudo, este B-52 vem executando sua missão há quase 80 anos. 80 anos. Nenhum outro bombardeiro da história poderá dizer isso. B-52, o bombardeiro mais fora de série. Versão brasileira, DPN Santos. Hubo guerra. Te quiero, papá. Yo también. Pero, ¿llegó la paz? Alguien los debería de poner en su lugar. Y vamos al aprendiz. Si no trabajas serás despedido. Estoy decepcionado porque no me llaman. ¿Por qué no tenemos una relación? El día que lo hice millonario me dijo, vete al demonio. De verdad que no lo sé. American Chopper. Los lunes en Discovery Turbo. Estas são as classificatórias para o final do campeonato de corrida de lancha no Lago Firebird, no Arizona, Estados Unidos. O piloto profissional de Top Fuel Hydro, James Ray, fecha a sua cápsula. Arranca com vantagem sobre seu oponente, indo a quase 400 km por hora e ganha a corrida. Mas quando cruza a linha, sua lancha cambaleia e o inesperado acontece. A cápsula com o piloto é ejetada automaticamente e a sua lancha de $200 mil fica destroçada. A cápsula de $20 mil cumpriu seu trabalho e manteve James com vida. Ao final, James Ray sofreu diversas fraturas. Mas, felizmente, se espera uma recuperação total. O que eles fazem é perigoso. E alguns morreram. Se você for pego ou se ferir alguém, vai ser preso. Não faça isso, é ilegal, pode custar caro. Corridas proibidas. Terças, no Discovery Turbo. Como eram divertidos de dirigir e bater. Let's count it down from 3, 2, 1. Alguns bem crescidinhos querem continuar a diversão. Os Reis do Choque. Terças, no Discovery Turbo. What a place to keep your cars. They deserve it, don't they? Chryslers of that era were just so beautiful. Let's give it a try. Got a dead cylinder. Until this is all back together, this is going to be known as the Anti-Chrysler. Lot number 10 is the 1931 Chrysler Imperial CG Roadster. That's the first pass of the day, David. First pass. And we'll move on. If the car doesn't sell at this auction, it's becoming sort of tainted. Lot number 14, it's a 31 Chrysler CG Imperial Roadster. I'm Wayne Carini, and I chase cars. I find them, I buy them, and I sell them. It's all about the chase. 13.9 million. Whoa! One thing I've learned in the collector car world is sometimes the locations and the garages and the facilities that people keep their cars can be just as interesting as the cars that are inside. Today I'm meeting with a friend of mine, Peter Toulouse.
He's a very well-known antiques and art dealer, and he's got two 1931 Chryslers that he's asked me to help him sell. They're both located in this bank building, right in the lobby. I just can't wait to see it. So, Peter, this is where the treasures are hidden. Yes, I'm going to show you something that will be a major surprise for you. My little treasure house. Oh, my God. Look at this building. The building's wonderful. I took 3 years to restore this. And wait, see this. Oh, my gosh. Look at this place. Isn't this spectacular? What a place to keep your cars. They deserve it, don't they? Oh, my gosh. Do you think they're safe in this environment? Yes, I purposely thought there's a good house for them here. I guessed. So those are the two Chryslers that we were talking about. These are the Chryslers. Yeah. Now, these are the ones I mentioned to you. Chryslers of that era were just so beautiful. You know, the grills, the lights in the front, the accents down here, and the fenders. I'm a visual person and collect art. So that's what drew me to These are works of art. They're works of art. These are all original, completely ground-up restorations. So they're original bodies on the car. Original bodies, original lights, everything's matching. This is such a great car because it's a long wheelbase. Yes. You very seldom see a long wheelbase. This has got such great lines. Well, that's why I thought these would be a real find for you. They're unbelievable find. This one's a dual cowl Phaeton. Look at how they built the trunk to hug the body, you know. Here's a feature that drew me to these 31s, is the overlapping, the upholstery that comes over, like the early planes. Yeah. Look at how the leather wraps around the dash and comes around and meets the upholstery in the car. They both ran beautifully when I put them in here. Look at that. Just beautifully restored. Terrific addition, Peter. Yes. And you've kept them so well. Look at the environment that they've lived in. It is the best air. It's dry. It's not too hot. Right. No one bothers them. Right. And we keep them dusted or covered. Yeah. Mostly I dust them because I love looking at them. My treat. Maybe we'll take this one first, or it doesn't matter which one. We'll recommission them. We'll get them photographed.